Pensa comigo. E se uma pintura abstrata e um antigo sistema de nós andino tivessem algo fundamental em comum? Hoje, a gente vai mergulhar numa forma de inteligência que não se encontra em palavras, mas sim na tensão das cores, na lógica dos nós e na sabedoria que brota da terra. Vamos juntos decodificar a mensagem que existe escondida nessa trama. Pois é, essa é a grande questão, né? Numa era em que tudo é texto, tudo é algoritmo, tudo é linear, será que a gente não está deixando de lado outras formas importantíssimas de conhecimento? A gente vai investigar sistemas de informação que não se baseiam em sequências, mas sim em relações, em tensões e principalmente em equilíbrio. De um lado, a gente tem uma pintura do Kandinsky. À primeira vista, parece uma explosão de caos emocional, né? Do outro, um quipu inca, um emaranhado de cordas que, olha só, administrou um dos maiores impérios do mundo sem precisar de uma única palavra escrita. Os dois parecem indecifráveis, mas só parecem. Eles guardam uma lógica oculta, uma gramática própria que a gente vai aprender a ler. Então vamos começar com o nosso primeiro quebra-cabeça. Para entender Kandinsky, a gente precisa dar um reset na nossa ideia de arte. Ele propôs uma verdadeira revolução. A arte de verdade não deveria pintar o que a gente vê lá fora, mas sim o que a gente sente aqui dentro, transformando a tela num mapa das nossas realidades interiores. E a chave para entender isso tudo está nesse conceito, a sonoridade interior. O lance é que Kandinsky tinha sinestesia, ou seja, ele literalmente ouvia as cores. Imagina isso. O objetivo dele não era pintar um cavalo, mas pintar a vibração da força e da liberdade que um cavalo representa para a gente. Ele estava, na verdade, criando uma linguagem para pintar a própria alma. E o mais legal é que ele não estava sozinho nessa jornada. Kandinsky liderou um movimento chamado o Cavaleiro Azul. E essa imagem do cavaleiro era super simbólica para eles. Representava o artista como um guerreiro espiritual, sabe? Alguém que luta contra o materialismo da época para resgatar o que a arte tem de mais profundo. E olha só que incrível como ele organizou essa linguagem toda. Para Kandinsky, as cores não eram aleatórias, de jeito nenhum. Como a gente pode ver, o amarelo soava para ele como um trompete agudo que avança na nossa direção. Já o azul era outra coisa, era profundo, espiritual, como o som de um violoncelo que nos puxa para dentro, para o infinito. Ele não pintava, ele compunha sinfonias visuais. Essa citação dele mostra que isso não era só uma teoria, né? Era uma experiência que ele sentia na pele, visceral. Eu ouvia o chiado das cores. Pensa que forte isso. Era uma comunicação direta com a matéria, com a tinta, que ia muito além da lógica convencional que a gente conhece. E aqui a gente chega no ponto crucial. A genialidade do Kandinsky não estava só em ouvir as cores, mas em organizar as telas dele em torno de uma lógica tensional. O significado não está nos elementos sozinhos, mas no contraste, na oposição equilibrada entre eles. É o quente do amarelo contra o frio do azul, a leveza do topo contra a gravidade da base. É daí que a beleza e o sentido aparecem. Guarda bem essa ideia, hein? Tensão equilibrada. Agora, vamos fazer uma viagem. A gente sai dos ateliês da Europa e aterrissa no coração do Império Inca. Porque lá, a gente vai encontrar essa mesmíssima ideia de uma lógica que não usa texto, mas numa escala assim monumental. Uma civilização imensa, sofisticada, mas com um detalhe que desafia tudo que a gente pensa sobre informação. Este número representa a quantidade de documentos escritos, do jeito que a gente conhece, que os incas usaram para administrar seu império gigantesco. 0. Isso mesmo. Nenhum. Então a pergunta óbvia é, como eles faziam? A resposta está no quipu. E olha, isso não era um enfeite não, era um sistema de informação tridimensional. Pensa num hardware feito de tecido que funcionava como um banco de dados, registrando tudo, censos, estoques de comida, calendários e até mesmo, dizem, narrativas e histórias. E a complexidade do negócio é de cair o queixo. Os tipos de nós indicavam os números. As cores definiam do que se tratava aquela informação. O comprimento, a espessura, até a direção em que os fios eram torcidos, tudo isso adicionava camadas e camadas de significado. Não era uma pré-escrita, era um sistema de informação completo, que operava numa lógica de relações, não de sequência. E é exatamente aqui que os nossos dois enigmas se conectam. A lógica do quipu não era só para fazer conta. Ela reflete uma filosofia muito profunda, uma sabedoria ancestral das Américas. Uma visão de mundo que pode ser resumida num único e poderoso símbolo, o Y. Primeiro, vamos entender o conceito de Yamai, que vem da língua Quechua. Traduzir só como saúde é muito pouco.
Yamai é um estado de equilíbrio dinâmico, uma plenitude que existe na sintonia perfeita entre forças opostas, como o corpo e a alma ou o indivíduo e a comunidade. É uma harmonia que está sempre ativa, não é simplesmente a ausência de problemas. E esse equilíbrio não acontece no vazio, ele precisa de raiz. E essa raiz é o conceito guarani de Ivi. Ivi não é só o chão, um recurso a ser explorado. É a própria terra viva, a base sagrada de toda existência. A lógica é simples e profunda. Sem um Ivi saudável, não pode haver Yamai. E tudo isso nos leva de volta a este símbolo, o Y. Ele funciona como um mapa dessa sabedoria. A forma dele representa o que a gente pode chamar de tensão dialógica. A ideia de que o conhecimento e a vida não surgem da anulação dos opostos, mas do diálogo, da tensão produtiva entre eles. É como as veias e os rios da América Latina, uma única origem que se ramifica numa complexidade vital, toda interconectada. E aqui a gente visualiza essa lógica perfeitamente. A base do Y é YV, a Terra, a origem unificada de tudo. A partir dela, a vida se bifurca, se abre, nos galhos, que são as forças opostas e complementares. A sabedoria, o Yame, não está em escolher um galho ou outro, mas em sustentar o equilíbrio dinâmico entre eles. O bem-estar existe na própria tensão. E agora, a conexão fica inegável. A lógica tensional de Kandinsky é a mesma tensão dialógica da sabedoria ancestral. O amarelo avançando contra o azul que recua numa tela é um eco da tensão entre o indivíduo e a comunidade, a leveza contra a gravidade e a busca pelo equilíbrio entre corpo e mente. Um artista na Europa do século XX e sábios andinos de milênios atrás chegaram à mesmíssima conclusão. O significado e a beleza não nascem da eliminação do conflito, mas da gestão harmoniosa das oposições. Então, o que essa jornada toda nos revela? Que talvez a gente esteja usando uma definição muito restrita de inteligência. A arte abstrata e os nós incas nos apontam para uma compreensão mais ampla, mais complexa e, acima de tudo, mais conectada. A gente descobriu uma inteligência que é relacional, como os nós de um quipu. Uma lógica que é tensional, como nas sinfonias de cores do Kandinsky. E, acima de tudo, um equilíbrio que é holístico, completo, como na sabedoria do Yamai, que nos lembra que todo conhecimento e bem-estar estão enraizados na terra viva, a Ivi. Se Kandinsky podia ouvir as cores e os especialistas dos quipus podiam ler os nós, a verdadeira questão não é o que eles sabiam, mas o que nós esquecemos de escutar. Isso nos deixa com uma pergunta. A que harmonias estamos surdos por só dar atenção às palavras?